Você sabe como avaliar resultados de um projeto de treinamento? Nesse vídeo nós vamos ver as 4 formas tradicionais de fazer essa avaliação e mais uma quinta forma extremamente importante hoje para as organizações. Vem comigo! Olá pessoal, você está no canal do Professor Márcio Santos e antes de mais nada, dá o seu joinha aqui no vídeo, se inscreva no canal para estar sempre recebendo novidades. Bom, vamos falar de processos de avaliação de treinamento e desenvolvimento. Se você tem uma organização, se você trabalha numa empresa, você já deve ter participado de vários projetos de treinamento. Mas como é que os resultados eles são avaliados? Como é que os resultados eles são medidos? Isso é importante para você na ótica de participante do projeto de treinamento ou na ótica de gestor que quer avaliar esses resultados. Existem 4 maneiras tradicionais, e a gente vai ver nesse vídeo essas 4 maneiras, e mais uma quinta, extremamente importante, útil e estratégica para os dias de hoje. A primeira maneira, que é a mais simples de todas, é a avaliação de reação. A avaliação de reação, vocês devem conhecer, que é aquele questionário que normalmente você preenche pós-treinamento, onde você coloca ali as suas impressões, o que você achou do instrutor, qualidade do material didático, aplicabilidade dos temas em relação à prática. Normalmente essas avaliações são respondidas numa escala de Likert, que é aquela que você tem 1 muito ruim, 2 razoável, 3 bom, 4 muito bom e assim por diante. Em termos práticos, pessoal, a avaliação de reação ela mede o impacto. Ou seja, se as pessoas foram impactadas ou gostaram do processo de treinamento. Na prática, muito mais para saber se o instrutor vai ser chamado numa próxima oportunidade ou não. Mais de 70% das empresas utilizam esse método porque é extremamente simples, né? Você encontra inclusive templates prontos na internet, questionários prontos na internet, base de dados em Excel também pronta pela internet. Claro que aí a questão é que você tem alguém dentro da organização que possa fazer a coleta desses dados e a tabulação, para aí sim gerar uma estatística onde seja possível uma tomada de decisão. O ponto negativo é que ela não tem nenhum tipo de valor em termos de tomada de decisão estratégica. Ela mede apenas se as pessoas tiveram uma boa impressão em relação ao processo. A segunda forma de avaliação é a avaliação de aprendizagem. Na avaliação de aprendizagem, os participantes do treinamento eles são submetidos a um teste, a uma prova, onde você pode aferir se realmente os conceitos, os conhecimentos transmitidos foram apreendidos, foram assimilados. Um número menor de empresas utiliza, cerca de 30% utiliza essa avaliação de aprendizagem, até por ser mais trabalhoso, ou seja, você precisa elaborar um modelo de avaliação, você precisa de alguém para fazer as correções, alguém para fazer a devolutiva. Se você, por exemplo, ministra um curso de Excel e o participante do treinamento, após fazer o curso de Excel, vamos imaginar que ele tem que fazer uma prova. E essa prova, muitas das vezes, é uma prova prática. Ou seja, tem que ter um equipamento, tem que ter um computador, onde seja possível medir realmente se ele assimilou o que foi transmitido para ele no processo. A terceira maneira, utilizada por cerca de 10% das organizações, é a avaliação comportamental. É muito utilizada em treinamentos comportamentais. Funciona da seguinte forma: vamos imaginar que um funcionário da sua empresa tenha feito um curso de formação de líderes. E esse curso tem como objetivo dar a ele técnicas de gestão, técnicas de liderança. E para ter uma ideia do quanto esse funcionário, esse indivíduo está implementando o que ele aprendeu, coloca-se um consultor, um HH, né, um mora-homem, vamos dizer assim, ao lado dele, durante um certo período de tempo. Algumas horas por dia ou alguns dias. Então, pelo fato de ser mais caro, é utilizado por menos empresas. Você precisa de alguém do lado do funcionário que fez o treinamento exatamente para acompanhá-lo. Agora a gente entra nas avaliações que são financeiras. Aí nós falamos da quarta forma de avaliação, que é a avaliação de resultados. A avaliação de resultados é o seguinte, vou dar um exemplo. Você é o dono da empresa e tem uma equipe de vendas. Sua equipe de vendas tem um histórico de R$100 mil mensais de negócios gerados. Você vai contratar uma empresa de consultoria para dar um treinamento de técnicas avançadas de venda. Após o treinamento, a sua equipe passa a ter uma média mensal de R$150 mil em vendas. Ou seja, saiu de 100 para 150
E qual é o resultado? 50 mil reais. Simplesmente é uma conta onde você pega produção pós-treinamento, após a equipe ter sido treinada, menos a produção antes do treinamento. Esse tipo de avaliação é utilizado por cerca de 5% das organizações. Mas existe uma quinta forma de você avaliar um resultado, que é pelo ROI, né? É o Return on Investment. A diferença para a avaliação de nível 4 é que no ROI você considera o investimento que foi feito no projeto. Vamos pegar o exemplo anterior, uma equipe que vendia 100 mil reais passou a vender 150 mil. Mas o empresário pagou 20 mil reais para uma empresa para ministrar esse curso. Como é que a gente acha o ROI? É uma forma extremamente simples em que você considera duas variáveis apenas, o retorno e o investimento realizado. Nesse nosso exemplo, qual foi o retorno? 50 mil reais. Qual foi o investimento? Ou seja, aquilo que foi pago para a empresa de treinamento? 20 mil reais. Então, retorno menos investimento dividido pelo investimento, chegamos ao valor de 1,5. Ou seja, para cada R$1 investido no projeto de treinamento, a empresa teve um retorno de R$1,50. Essa é a leitura do resultado. Ou seja, o ROI é uma métrica financeira, né? Existem muitas pessoas que utilizam o número percentual para avaliar o ROI, mas eu particularmente prefiro a métrica financeira devido ao fato de ser mais palpável. Então a leitura do número é exatamente essa. Para cada R$1 investido, você teve aquele valor de retorno. Se o retorno for abaixo do esperado, o ROI pode ser 0, ou seja, empatou o investimento, para cada R$1 investido teve R$1 de retorno, ou pode ser negativo, ou seja, houve um investimento e o resultado que a equipe apresentou foi inferior ao investimento realizado. Aí o ROI é negativo. Pessoal, o tipo de avaliação que vai ser utilizado por você na empresa vai depender do estilo de liderança da empresa, do nível de governança, depende de alguns aspectos culturais e organizacionais. Mas é fundamental que você agregue pelo menos uma ferramenta para avaliar os seus processos de treinamento. Até porque isso dá não digo uma garantia, mas aumenta as possibilidades de continuidade desse processo. Porque o grande problema das organizações é a implementação de projetos de treinamento e depois a interrupção deles, sem continuidade. Pessoal, eu vou fazer um vídeo especificamente falando dessa ferramenta que é o retorno investimento, inclusive com alguns exemplos práticos, com algumas aplicações desse modelo, aplicações que eu mesmo já utilizei nos meus anos de consultoria, e falar dos pontos positivos e negativos, exatamente para que você tenha argumentação na hora de utilizar esse método e for apresentar isso para algum gestor. Combinado? É isso aí, pessoal. Felicidade, sucesso. Não esquece de dar o seu joinha aqui no final. Tudo de bom.